histórias pessoais, vamos falar da história que diz respeito a todos nós, que é a história de Portugal. E nós estamos num local que tem a ver justamente com a nossa história, com uma dinastia, e chama-se Avis. E eu tenho comigo a historiadora Marta Alexandre, que também é responsável, arquivista da Câmara Municipal de Avis. Olá, Marta, está boa? Olá, muito bom dia. Está tudo bem consigo? Como está? Diga-me lá, explique-me como é que Avis se enquadra, digamos, na nossa história. Bom, Avis não é só o nome da segunda dinastia. Portanto, estamos a falar de uma vila que tem centenas de anos e, de facto, a vinda para Avis em 1211 de uma milícia que depois acaba por dar o nome a uma ordem militar, marca toda uma forma de ser e de estar nesta região. Não só porque estamos a falar de um período, de um momento que é determinante na formação do Reino de Portugal, mas porque esta zona a sul acabaria por ficar matizada por uma presença de uma ordem militar que se traduz não só pelo nome associado à segunda dinastia, mas também por tudo aquilo que chega até aos nossos dias e que reflete esta presença e que reflete, portanto, esta forma de estar e de ser, nomeadamente naquilo que diz respeito a todo o património arquitetónico, que hoje ainda é visível, não só em Avis, mas em todas as vilas por onde a ordem passou, Portanto, foi a ordem que construiu o castelo. Foi a ordem que construiu o castelo, o castelo do século XIII, e portanto há muitos. O castelo era para combater os mouros, não é? Diz uma lenda que ele foi construído às escuras. Do lado da Ribeira. Começou a ser construído do lado da Ribeira. E depois tapavam-no, dizia a lenda, não é? É a lenda de fundação. A lenda de fundação que é muito interessante e que fica de facto associada a um elemento iconográfico que tem muita importância, que é Avis, que é Aves, que é a águia. Portanto, este animal acaba por ser a tónica da lenda de fundação, que assim em pequenas palavras nos diz que os freires, quando vieram de Évora, porque o primeiro estabelecimento dos freires da Ordem de Avis foi de facto em Évora, portanto foi aí que os freires se estabeleceram. Eles eram beneditinos, não é? Eram beneditinos com reformação de Cister e depois filiação a Calatrava. Mas de facto tudo começa também em Évora. Em Évora, em que esta pequena confraria se forma e que depois ocupa uma zona chamada a Freiria e que é tão só responsável pela própria defesa da cidade de Évora. Portanto, depois da doação de Afonso II em 1211, deste território para aqui se estabelecer essa tal milícia, é aí que de facto se dá a formação da ordem enquanto milícia religiosa e organizada. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos avançar um bocadinho no tempo e vamos chamar o mestre de Avis para aqui, como é que ele aparece neste contexto? Portanto, o mestre de Avis aparece Dom João, que depois seria Dom João I, aparece de uma forma tão simples quanto isto. Dom Pedro faz, de facto, a doação do mestrado e o mestre, aos 7 anos, vem para Avis residir no convento. Vem residir no convento, que é criado pelos freiras, e, portanto, à sua mãe é-lhe atribuída, curiosamente, umas casas que ficavam situadas na Rua da Moraria. A Rua da Moraria, que ficava também precisamente ao lado da judiaria, encontrava-se dentro do burgo medieval. E a curiosidade disto é que esta doação de casas e de terras e de bens, que não foram só casas na zona histórica, mas também passaram por propriedades aqui neste território, teriam sido de fatos que seria uma moura casada com o moro Azmed e, portanto, que abalou para terras mouras e os bens retornaram para Dom Pedro. Neste sentido, depois estas doações foram dadas a Dona Teresa Lourenço e é neste contexto que se dá depois também o aparecimento do mestre em Avis. Obviamente que tudo isto tem uma história por trás, mas a presença do mestre de Avis começa precisamente aos 7 anos. Depois ele, enfim, mais para a frente torna-se Dom João, foi importantíssimo na conquista
Conquista de Ceuta e é Dom João I, por quem todos temos, enfim, admiração. Olhamos aqui, porque não temos muito tempo, olhamos aqui para estes elementos que trouxe aqui e que têm a ver com, digamos, toda uma, não sei, uma atmosfera e uma forma de estar. Isto aqui é para as crianças, não é? Não. Isto aqui é para... Isto chama-se atar o rabo ao diabo. Portanto, é uma crença que ainda hoje se mantém, não é? De que quando nós perdemos algum objeto, eventualmente agarramos damos os 3 nozinhos e guardamos o lencinho e, portanto, atamos o rabo ao diabo. E posso lhe dizer que isto funciona. Se perder uns óculos, se perder qualquer objeto, pode acreditar também, que isto funciona. Como é ali mais em Lisboa, é o Santo António, que também é mais ou menos a mesma coisa. Mas isso é mais o casamenteiro, não é? Também. Mais. Depois temos aqui uns brinquedezinhos que eram brinquedos que se reportam de facto a uma identidade local, em que não havia o que existe hoje, não é? E portanto utilizavam-se aquilo que estava à mão e que era simples, como o arame, para fazer os brinquedos das crianças. Olha lá, portanto, as crianças lá iam assim. E agora aqueles pós. Estes pós, que não são os pós de bem querer, mas são quase a mostarda, a linhaça e a mostarda em grão, eram muito utilizados também na medicina tradicional, que curiosamente empregava estes elementos para quase tudo. Portanto, faziam-se os salapismos eram emplastros que serviam para quando plastros de garganta, para este belo ventinho que está a vir agora. Aquilo é o quê? Aquilo é a famosa pomada Belladonna, que ainda é possível encontrar em algumas farmácias e que servia também para tudo. Portanto, para as empinches, para aquilo que as pessoas, para quando as pessoas se sentiam mais ou menos doentes e apareciam aqueles problemas na pele. Portanto, muito bem, que é este aqui, não é? Que é isso aí. É uma mostela, abra lá para ver o aspecto, pode cheirar. Os senhores lá em casa não têm. Medo! Tem assim um ar um tanto ou quanto assustador. Nós temos mesmo que temos muitas coisas e isto aqui pronto, por último. Aqui por último é um ex-voto. Este ex-voto está patente no Centro Interpretativo. Portanto, um ex-voto é uma manifestação de arte popular em que funciona como forma de agradecimento por uma graça concedida. Portanto, imaginemos que no século XIX nós estávamos perante uma enfermidade, alguém que estava doente e portanto fazia-se estas tábuas e oferecia-se depois da graça ter sido concedida. Portanto, é um agradecimento ao santo ou à santa devoção. Esta peça aqui, e que normalmente era sempre em materiais frágeis, pobres. Neste caso é uma chapa. Marta, muito obrigado pela sua presença aqui. Isto deixamos pelo menos, e é a nossa intenção, é deixar aberto o apetite para que as pessoas possam visitar. Eu sei que há aqui o museu, já vamos falar depois disso com o Presidente, há o Museu da Planície Alentejana e, enfim, há também toda esta reconstrução, requalificação que está a ser feita e na qual a Marta tem uma palavra a dizer. Agora já a conhecem, se vierem ter consigo, podemos dizer que vem da nossa parte. É um convite para irem ao Centro Interpretativo e explorar o Centro Histórico da Vila de Visco, tem muito para dar. Muito obrigado.